Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de quinta-feira. Agora é hora de esporte e você fica bem informado no Hora Geral. Vamos lá. A quinta e última etapa da 24ª edição do Troféu Brasil de Triatlon foi realizado no último domingo na Praia da Aparecida, aqui em Santos. Os campeões da temporada foram Marcos Fernandes e Flávia Fernandes. No masculino, o santista Marcos liderou a prova desde a largada e completou 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Olha só, em 1 hora e 49 minutos e 11 segundos. No feminino, a vitória foi da atleta da Seleção Olímpica de Triatlon, Pamela Oliveira, mas o título ficou com Flávia Fernandes, que com o 5º lugar na etapa garantiu o bicampeonato. Parabéns. Nosso convidado, o vereador Marcos de Rossi. Marcos, prazer recebê-lo aqui no Hora Geral. Tudo bem? Bom dia. É uma satisfação estar aqui conversando com você hoje e com os telespectadores também. Eu tento falar Marcos de Rossi, mas a gente sempre o trata com Marquinhos. E a maioria das pessoas o tratam com Marquinhos, até uma forma carinhosa. Em primeiro lugar, eu quero que você explique ao nosso telespectador a função do vereador. Por quê? Eu observo que a classe política que está sendo tão massacrada em Brasília, parece que respinga. E respinga aonde? Nos municípios, onde é mais próximo a população está com o vereador, que vive na cidade, que paga as contas, que está na padaria, está no restaurante, na praia, e muitas vezes ele é obrigado até a dar satisfações de atos que ocorrem em Brasília e até em São Paulo. Então, Marcos, até um momento, pela sua experiência no Legislativo, qual a função do vereador nos municípios e em Santos não é diferente? Olha, Douglas, primeiramente eu acho que a gente deve separar com muita clareza para o telespectador esse momento de generalizar, né, o país como um todo. Isso é muito ruim para o país. Você citou agora escândalos que acontecem no Brasil, às vezes no Congresso Nacional, sim, esse escândalo terrível da Petrobras. E às vezes uma cidade, né, o Fantástico, pega uma pequena cidade do interior de Pernambuco, que houve lá um desvio da verba de educação ou da verba da saúde, e acaba de uma forma jogando na mídia e, lógico, o sangue é derramado em todas as câmaras municipais e assembleias legislativas. Graças a Deus aqui em Santos, ao longo de muitos anos, nós temos muita tranquilidade no trabalho. Até porque Santos é uma cidade diferenciada. É um povo muito politizado, acompanha as relações dos poderes executivo e legislativo. Então fica realmente uma cidade em que você tem que tomar todo o cuidado do mundo, né, para que as ações sejam sempre ações pertinentes e ações que sejam sérias e que sejam transformadas naquilo que a população deseja no dia a dia dela. Melhor qualidade de vida, melhor saúde, melhor educação, melhor transporte. Logicamente, isso não se faz da noite para o dia. Você vive governos e mais governos que procuram acertar. Mas nem sempre todos são felizes. Agora, a função do vereador, a primeira função do parlamentar é fiscalizar o poder executivo. Muitas vezes as pessoas confundem o parlamentar com o poder executivo, né? Você elege um vereador e você acha que o vereador tem que construir a unidade de saúde, a escola na porta da sua casa, a pavimentação, o transporte. Sim, ele deve fiscalizar essas áreas. Ele foi eleito para isso. Para isso, deve fazê-lo. Agora, ele não tem condições, porque isso quem faz é o executivo, o nome já diz. Por exemplo, Marquinhos, nunca nenhum munícipe perguntou: ô Marquinhos, fala com o prefeito lá da saúde. Marquinhos, fala para o prefeito melhorar esse transporte. E vocês não podem fazer nada pela gente? Não existe isso, esse clamor popular? Existe. É um clamor até bom para a gente, é um clamor bom da população. É um termômetro, É um termômetro e é importante que a gente sempre procure fazer e sentir esse termômetro da população para que a gente possa fiscalizar o executivo ainda mais e trazer, não só fiscalizar de uma maneira sectária, radical. Nós temos que fiscalizar o executivo propondo ações, né? Propondo ideias, sendo propositivo, porque é isso que a cidade deseja. E como eu falei, Santos não adianta, uma cidade diferenciada das demais cidades do Brasil. Marcos, um outro momento importante, até para que você explique aos telespectadores, lembrando que você, representando o Poder Legislativo, está falando da Câmara da cidade de Santos, que tem algumas características diferentes das outras câmaras e que eu julgo importante que você explique ao telespectador, até para tirar algumas dúvidas.
porque é um hábito, é cultural. Você lança uma frase, essa frase ela cresce, ela potencializa e nunca se checa se é verdade ou não. Por exemplo, nas outras cidades da região metropolitana, e aqui eu tenho respeito a todas elas, existe uma única sessão na Câmara semanal, e em horário que, no meu entendimento, não colabora com a presença da população. Tem câmaras que têm sessão às 15 horas. Quem vai às 15 horas? A maioria está trabalhando. E nós temos uma característica diferente, né? Eu queria que você falasse quantas sessões existem, quantos funcionários existem hoje na Câmara, né? Se o vereador ele tem o 13º, se ele tem verba parlamentar, se ele tem carro, se ele tem essas mordomias que às vezes a população desconhece, mesmo morando na cidade onde todos os municípios possuem um poder legislativo. Por favor. Olha, a Câmara de Santos ela tem sessões às segundas-feiras, 18 horas, e às quintas-feiras, às 18 horas. Então são 2 semanais? 2 semanais. Algumas sessões prolongam um pouco mais, quando prolonga após as 10 horas, nós somos obrigados a pedir para que seja autorizado para que seja prolongada a sessão, tanto na segunda quanto na quinta. E às vezes também, devido a uma atuação política e que muitas vezes a população não entende, você sai do plenário, esvazia o plenário para votar um projeto mais importante de um segmento da sociedade que se encontra na casa. E são ações políticas que tem dentro da Câmara Municipal. O que é preciso estabelecer e deixar muito claro, e as pessoas têm medo de dizer, principalmente o homem público, foge dessa questão, é que o vereador, ele não fica vereador só das 18 horas até as 22 horas, segunda e quinta. Só durante a sessão? Não, o parlamentar é parlamentar todo dia. E não existe um vereador, um parlamentar que esteja mais próximo da população do que o vereador, né? Ele está na cidade dele. Vai tomar um café na padaria, ele encontra um amigo. Outro dia eu fui tomar um café na Washington Luiz, o proprietário da panificadora falou, pô, Marcos, esse asfalto está aqui tanto tempo, está me prejudicando. Um exemplo que eu estou dando a vocês. Antes do café ou depois do café, Marcos? Não, foi antes do café. Então, veja bem, você vai na feira, você encontra as pessoas, conversa, principalmente a gente que procura, que a gente é santista e ama a nossa cidade. E isso precisa ficar estabelecido, que eu, por exemplo, chego na Câmara às 8h30, 9 horas, procuro até 11h30, meio-dia, almoço, volto às 14h, 14h30 e a gente fica o dia inteiro praticamente até começar as sessões segundas e quintas e os outros dias não. Os outros dias nós permanecemos dentro de um horário normal. Agora, você não é vereador só das 18 horas às 22 horas, você é parlamentar durante o dia inteiro. Né? Quantas vezes o telefone não toca, é um acidente, é uma internação. São coisas que talvez a população diga assim, pô, mas isso não é para o vereador fazer. Mas você, qual é o ser humano que não deseja ajudar alguém que está necessitando num momento difícil? Todos nós desejamos. Então o vereador ele tem realmente, é o meu 6º mandato. Eu comecei vereador com 28 anos de idade. Estou com 53 anos de idade. Fui 4 anos secretário de esportes. A gente não perde, isso se cria dentro de você no dia a dia, você já levanta acelerado, né? Você já levanta procurando trabalho, informação principalmente. Então a gente tem realmente essa alegria e esse orgulho, né, que todo homem que passa pelo parlamento em Santos tem de ser vereador numa cidade como essa. Eu vou à Assembleia Legislativa, às vezes, visitar alguns amigos deputados e eles sempre falam, a Câmara de Santos, a cidade de Santos, ela é diferenciada, né? Ela tem um toque todo especial. Marcos, além desse toque especial, um outro aspecto também, que, se não me engano, foi no seu mandato, quando você esteve uma das vezes como presidente da Câmara, foi o prédio definitivo da Câmara, que até então a Câmara ficava ou espalhada em salas no centro da cidade, depois passou ali para a Rua 15, né, que com todo respeito, aquele casarão onde morou José Bonifácio, aquilo parecia mais um Pombaldo, a forma que era dividido, essa era a Câmara de Santos, e você, junto com os vereadores na época, conseguiram dar um destino muito mais digno ao Poder Legislativo da cidade de Santos, num prédio próprio que fica ali no antigo Corpo de Bombeiro, no Castelinho, né? Como é que foi esse processo, Marcos? Porque não é um processo que durou um ano. Não, ele durou muito mais de um ano e seria impossível fazê-lo em um ano. O que acontece é que ao longo de toda a história, de mais de 200 anos, a Câmara de Santos nunca teve uma sede própria. E isso veio piorando, principalmente com a modernidade da cidade, o crescimento da cidade. Você viajava o interior inteiro e você notava que cidades menores que Santos
já tinham lá o seu poder legislativo, economizando, não pagando aluguel, enfim. E nós aqui pagávamos uma quantia razoável de aluguel, porque a Câmara ficava subdividida, né? Alguma coisa ficava no Paço Municipal, outra nesse último prédio da Rua 15, que, me desculpem, telespectador, a expressão, mas era um muquifo, né? Vazamento, sujo, não havia... É um prédio antigo, é um prédio que tinha todas as dificuldades de um prédio quase que centenário. Então eu, quando no governo ainda do João Paulo Tavares Papa, eu conversando com o prefeito, pleiteava a presidência da Câmara, e disse ao prefeito, prefeito, eu gostaria que o senhor me ajudasse numa luta, que é uma luta dos santistas, de tradição, que é uma luta do Poder Legislativo, e é bom para a cidade, que a gente pudesse construir a sede do Legislativo. Ele me disse assim, Marcos, você está autorizado, chamou o secretário de governo, está autorizado a procurar, dentro da cidade, um espaço que possa sediar o Poder Legislativo. Nós tínhamos aquele terreno que foi passado ao Ministério Público, na Rangel Pestana com a senadora Feijó, mas ali não era o centro histórico da cidade. Nós preferíamos que fosse um pouco mais para o miolo, para o coração do centro histórico. E não achávamos. Santos é uma cidade que está adensada, não há grandes terrenos. Mas eu, uma tarde, passando pelo Castelinho, verifiquei as condições do Castelinho, que eram muito ruins, uma degradação total do prédio, um prédio centenário, histórico, de preservação nível 1, e disse ao prefeito, fui com a sala do prefeito e falei, João Paulo, o prédio do Castelinho está caindo, lá atrás está muito ruim. Se a gente fizesse um acordo com o governo do estado, construísse uma sede para o Corpo de Bombeiros moderna, tecnicamente, será que não seria viável? Levantamos no cartório. Poxa vida, de quem é aquela documentação? Por incrível que pareça, né, isso talvez poucas pessoas saibam, aquela área pertencia ao município de Santos. E foi cedida ao Corpo de Bombeiros para eles usarem, porque ali foi o Comando Geral do Corpo de Bombeiros. Entramos em contato com o então governador José Serra, que numa viagem a Santos conversou comigo, disse, Marcos, eu acho justo, prefeito, o senhor vai construir a sede para o bombeiro? Temos o local, vamos construir a sede para o bombeiro. Então, daí para frente iniciou-se um processo da retirada do Corpo de Bombeiros daquele local, que já atuava muito pouco ali. Sim, está no lado, né? Ao lado, ficaram ao lado, numa sede nova, muito bonita, por sinal. E nós demos início ao processo licitatório para o início das obras. O que tem que se dizer é o seguinte, além da obra, que ela é na frente, mantida toda a estrutura antiga, preservada, a parte de trás surge o novo, como se constrói muito hoje na Europa. Então nós fizemos uma recuperação total da parte do Castelinho, no sentido de fazer como ele era há 100 anos atrás. Era uma obrigatoriedade do Ministério Público. E nós o fizemos. E construímos na parte de trás os gabinetes, a estrutura administrativa da Câmara. Na frente fizemos um museu para os bombeiros e também mantivemos aquela maravilha que quem tem a oportunidade de conhecer vai ver que as próprias paredes têm locais que são abertos para demonstrar os tijolos e a primeira pintura que foi feita no Corpo de Bombeiros. Foi um trabalho que realmente enobreceu a cidade, as crianças das escolas públicas visitam, alguns vereadores acompanham, isso é feito com um agendamento previsto, escolas não só públicas, mas particulares também, e eu acho que é mais um equipamento importante para a cidade de Santos, porque ele está ligado diretamente à história da cidade e à história do país como um todo. Marquinhos, eu vou pegar um ponto da sua declaração aqui e vou traçar um paralelo para você tentar responder para o telespectador que pode fazer perguntas e deve pelo 3041-6777. Todo esse papel de uma nova sede da Câmara, isso aconteceu sozinho, uma iniciativa só sua, ou você trouxe todo o Poder Legislativo junto ao Executivo para discutir essas resoluções? Não seria impossível fazê-lo sozinho. Houve uma discussão ampla, a participação de muitos vereadores, de muitos não, naquele momento de toda a Câmara Municipal, que era um reflexo da sociedade. Você acompanhava os jornais, você via as reclamações com relação ao pagamento de aluguéis, não é? Então, foi, além de todo esse lado bom da preservação e da recuperação do local, houve também uma economia muito grande para o Poder Legislativo. Há poucos dias teve 4, 5 deputados estaduais visitando a Câmara de Santos e eles comentavam, no estado de São Paulo inteiro não tem uma Câmara tão estruturada que possa atender tão bem a população. Então hoje a Câmara de Santos ela tem toda a infraestrutura de plenário, de auditório, de parte preservada para que a população
possa se orgulhar do Poder Legislativo? Possa estar e ser bem atendida. Isso é muito importante. Não dá para você funcionar um pedaço da Câmara num local, um pedaço da Câmara no outro local. Ficou ela toda estruturada em condições ótimas para o atendimento à população. O que está faltando na Câmara agora é o que nós pretendemos fazer, que é melhorar a informação à população. Sim. Isso a gente vai tocar no próximo bloco, mas ainda falando sobre a estrutura. Hoje, quantos funcionários tem na Câmara de Santos, Marquinhos? Foi chamado agora, através de concurso público feito pelo presidente Sadao Nakai, se eu não me engano, mais 42 funcionários. E deve estar em torno de mais ou menos de uns 120 funcionários. Quer dizer, 120 é um número suficiente para atender... Mas isso engloba não só os funcionários estatutários. Sim. Engloba também os funcionários cargos de livre provimento. Certo. E é um número suficiente, você acredita, para poder tocar a Câmara, dar uma infraestrutura para os 21 vereadores com relação a projetos, a discussões, a audiência? É uma infraestrutura que, no seu entendimento, está enxuta ou ela pode ser ampliada de acordo com a demanda? É preciso esclarecer que, durante esses últimos 10 anos, a Câmara teve muitos funcionários antigos que foram se aposentando. Então a Câmara foi perdendo no quadro de procuradores, de atendentes legislativos, né? O pessoal foi se aposentando, um pessoal antigo. E agora, com a recuperação da chamada desses 40 funcionários, o que acontece, na minha opinião, é que a Câmara está enxuta e está em condição de trabalhar com muita tranquilidade e principalmente respeitando o dinheiro público. Marcos, o Henrique Santos, da Pompeia, acabou de ligar no 3041-6777, ele faz uma pergunta interessante. Se a população quiser dar sugestão de projetos de lei, como que ela pode fazer? Olha, existem hoje uma maneira óbvia que é você procurar um parlamentar, né? A casa está aberta. Você, de repente, votou em algum vereador, ou se não votou, tem o direito de escolher aquele que você mais admira o trabalho dele, e levar a sua opinião sobre a matéria que você pretende que se torne projeto de lei. Mas nós vamos implantar, a partir do dia 1º de janeiro, a ouvidoria pública, né, que é um projeto que visa uma comunicação direta com a população, no sentido de fazer sugestões, reclamações, denúncias, possibilitar a população de que ela aproximar mais interagir a população com o poder legislativo, porque a população tem razão. Né? Esses escândalos que acontecem acabam assustando a todo mundo. Né? E quando, na verdade, sem o poder legislativo e sem o poder executivo, nada funciona. É preciso, sim, que se faça uma depuração. Sim. Fique o que é bom e saia fora o que é ruim. Mas é preciso, para que isso aconteça, que a população acompanhe o trabalho de cada parlamentar. A Rosa Fernandes do Embaré, quando terá concurso para a Câmara? Teve um recentemente, né? Teve um concurso agora, vai fazer... acho que 100 dias, foram chamados agora 40 e poucos funcionários, como eu acabei de citar na minha fala anterior. Qual a ideia dos concursos? É justamente aumentar o número de profissionais para que não haja muita defasagem e não comprometa o andamento da Câmara? Ou é uma forma de, talvez, recuperar os funcionários que se aposentam para que o efetivo da Câmara esteja sempre completo? Eu acho, Douglas, que são essas duas formas. Recuperar os funcionários que foram se aposentando e, ao mesmo tempo, você proporcionar, devido à demanda do trabalho, novas colocações, seja na Procuradoria, como já disse, atendente legislativo, uma série de funções que o Poder Legislativo tem. Eu acho, na minha opinião, que o Poder Legislativo ainda tem uma falha muito grande. Nós não temos o número de assessores de imprensa necessário para a divulgação e trabalho do material que o Legislativo tem. Eu acho que falta informação à população. E a culpa é do Poder Legislativo. Os trabalhos, é preciso que a população saiba que todos os projetos inerentes ao Executivo passam pelo Legislativo. Né? Ou seja, através do orçamento, ou através de um projeto de lei. Quer dizer, se vai lá, está no orçamento para a construção de uma policlínica no bairro da Aparecida, a Câmara votou no orçamento essa matéria. E a população muitas vezes não sabe. E não é por mal, é porque a Câmara não informa. A Câmara precisa ser um informativo diário das ações que o Poder Legislativo tem em conjunto com a cidade. Daí para frente, cabe ao eleitor fazer a sua análise, se no próximo mandato vota ou não vota naquele parlamentar do qual ele confiou.
Então, isso é a democracia. Democracia não existe outro caminho, é só esse. O que o Marcos está falando também é algo interessante, que a gente às vezes não vê, não é questão de uma publicidade, sim de uma divulgação. Ou seja, o executivo, ele não faz a sua divulgação das obras que ele está implementando, dos projetos que ele está colocando em prática. O prefeito Paulo Alexandre esteve aqui terça-feira falando de vários projetos que estão acontecendo na cidade. E a população fica pensando, e o legislativo? Não Mas faz todos, nada? é o que eu digo, todos esses projetos que o prefeito Paulo Alexandre, eu acompanhei a matéria, e que são muito bons para a cidade, e estão saindo do papel, passaram pelo Poder Legislativo. Não há como não passar, né? Seja pavimentação, seja cobrança dura sobre a área da saúde, que é uma área problemática, não só em Santos, mas no Brasil inteiro, mas não serve de desculpa, nós temos que achar o nosso caminho. Então eu acho que o Poder Legislativo precisa informar. Se não informa, ninguém sabe, o mundo depende de informação. E além de informação, antes de chamar o intervalo, rapidamente um dos projetos recentemente que foi derrubado na sessão da Câmara foi aquele projeto do presidente da Câmara, do vereador Sadal, a respeito do recesso parlamentar, que gerou uma grande discussão na sessão da Câmara. Como é que o senhor votou? A favor do recesso ou contra o recesso? Não, eu votei contra o recesso, porque eu subentendo que o parlamentar, ele não... Olha, eu vou ser bastante claro, um pouco duro nas minhas palavras, mas com o coração aberto. O lugar que o parlamentar menos trabalha é no plenário. Por quê? Porque a estrutura está montada. Você apresenta os teus requerimentos, os teus projetos de lei, as tuas indicações, você acompanha... Ele já vai com a lição de casa para o plenário. Já vai com a lição de casa pronta, né? E tem uma estrutura. Agora, você saiu do plenário, aí você vai para o teu gabinete e você encontra outros problemas que às vezes não são inerentes ao plenário. Mas o plenário é onde o parlamentar ele tem uma estrutura montada com ele. E quem disse que no mês de julho eu deixo de ser parlamentar ou você deixa de ser parlamentar? Mas de qualquer forma, Douglas, isso é um compromisso, e aí eu não vou falar com o jornalista Douglas, estou falando com o vereador, que nós temos e nós compactuamos. Nós vamos mexer nessa questão do mês de julho. Né? Nós devemos estar adequando ela num projeto de lei da casa, não de um vereador, mas da casa, que atenda o clamor da população, né? Que logo nas primeiras semanas de fevereiro nós vamos apresentar um projeto de lei que procure fazer o que está sendo feito no Congresso Nacional. Nós vamos cortar uma parte do mês de janeiro e uma parte do mês de julho. Ou seja, adequando ao que faz hoje a Câmara Federal e o Senado Federal. Com isso, eu tenho certeza que a população ficará muito mais contente. Essa é uma prioridade já no retorno do recesso em fevereiro? É um compromisso que nós assumimos. Bom, rápido intervalo. Na sequência, eu continuo conversando com o vereador Marcos de Ross, que foi eleito na última segunda-feira o presidente da Câmara do Legislativo Santista no próximo biênio 2015-2016. Além de outras perguntas, e a dona Rose acabou de ligar aqui do Gonzaguinha, mandando um abraço para todos e dizendo que ela não perde o programa. Dona Rose, muito obrigado pelo carinho, um beijo grande para a senhora. Eu volto depois do intervalo e tem uma pergunta do Uriel Vilas Boas. Mas tudo isso depois do intervalo aqui com Hora Geral. Até já.